Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, estamos nós aqui mais uma vez, graças a Deus, né? É, e como eu havia conversado com os meninos, né, da farmácia, a Wagner e o Ivan, né? Isso na semana passada, porque até então a gente achou que as nossas avaliações seriam nesta semana, né? Então, no caso, seria nessa quarta-feira. Hoje, no entanto, não aconteceu, né? E aí, como a gente já havia tido aquela revisão, né, toda, que até vou falar dela já já, da avaliação um pouquinho, eu resolvi então entrar já com a aula, né, para que a gente não perca tempo, tá? Falando um pouquinho da prova, para todos terem acesso aí, o que acontece? A avaliação, todos devem estar já sabendo que serão 10 constituídas de 10 questões discursivas, né? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar daquele questionário que eu passei a vocês, vou pegar aquelas questões objetivas e transformar em discursiva. A resposta vai ser a mesma, a pergunta vai ser a mesma, para tentar ajudar, como eu havia falado, né? E as outras vocês vão estudar, vocês vão ter os materiais aí, claro, né? E, enfim, não vai ser difícil, não, vai ser tranquila, né? Só que, obviamente, tem que estudar, né? E, bom, esse conteúdo não irá cair na nossa avaliação, né? Esse conteúdo aqui vai ficar só para a próxima, só para a nossa N2. Até a N1 é até exames parassológicos de fezes, né? E todo o conteúdo que vimos anteriormente, tá? Bom, então, pessoal, para gente, a gente começar o conteúdo nosso para o programado de hoje, é para falar sobre o Schistosoma mansoni. Então, o primeiro ponto que nos chama a atenção nessa imagem é a palavra, né, Schistosoma, que não deve ser escrita com SS, mas sim com um S somente, né, porque do nome dele mesmo ser assim, tá? Então, não escrevam Schistosoma com SS, conforme a gente está acostumado, não, tá bom? Então, Schistosoma mansoni. O objetivo do nosso estudo, como sempre, estudar a classificação, a forma que ele se encontra, o modo de vida dele, o que ele pode causar, de que maneira pode ser diagnosticado, a epidemiologia, ou seja, onde mais ele é encontrado, né? A forma de prevenção e como tratar. Então, como sempre, a gente vem falando sobre isso, esses tópicos, né? Então, como uma primeira, a classificação, né? Até esqueci vou colocar esse tópicozinho aqui, ó, classificação. Então, a classificação, ó, vocês vão perceber, só um ponto aqui, só uma observação, vocês vão perceber que meus slides estão meio azul, meio preto, aí volta de novo, branco, tá? Eu acho que é para não ter uma confusão aqui. Eu fui modificando coisas e aí ele foi criando outras coisas, mas aí, né? Eu acho que o preto ficou até melhor, né? Mas eu devia ter deixado ele em todo, não deixei. Deixa esse carnaval mesmo, né? O importante é que tá aí. Então, como classificação, pertence então à classe dos trematoda, assim como os outros que a gente vem vendo, a ordem Digênia, família. Lembra desse dae, que a gente não fala dae, a gente fala né? Então, família Schistosomatidae, gênero Schistosoma, espécie. Quais as espécies? Mansoni, Hematobium, Japonicum, Intercalatum e Meconium. Todas, vou sublinhar de outra cor. Todas essas são as espécies possíveis de Schistosoma. O mais comum é o Mansoni, por isso eu comecei a aula com o nome dele, né? É o que mais a gente ouve falar, é o que mais acomete, né? Os pacientes, então por isso eu comecei a aula com o nome dele. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre pelo menos esses dois aqui. Então vamos lá. Bom, então xisto, o que significa xisto? Xisto significa fenda e soma corpo, ou seja, é um corpo em forma de uma fenda, que vocês vão ver que realmente parece. O Schistosoma mansoni, ele é um parasita, um euminto mais comum na África, nas Antilhas e na América do Sul. América do Sul, onde nós estamos, né? Onde nós estamos? No Brasil. Então, Schistosoma mansoni é comum no Brasil? É sim. Em regiões que tem córregos, lagos, né? Amazonas, que mais? Aquela região norte é muito carregada, né, de córregos ali.
Então, onde tem lagos, córregos, ele vai ser mais comum, certo? É uma infecção denominada de esquistossomíase mansônica, tá? Ou esquistossomose mansônica, da maneira como vocês quiserem, né, tá? Então, vou até colocar aqui, esquistossomíase mansônica ou esquistossomose, certo? Do jeito que vocês preferirem. Nas formas mais graves, a hepatoesplenomegalia. O que é hepatoesplenomegalia? Aumento. Alguém lembra aí? Quem não, né? Vamos colocar aqui. Aumento do fígado e do baço. Hepatoesplenomegalia. Hipertensão do sistema porta. Só para lembrar, esse sistema porta, ou sistema também chamado porta hepático, é aquele que faz aquela conexão de fígado com baço, tá? Chamado de sistema porta. Ou outras manifestações patológicas, né? Então, nas formas mais graves, o paciente apresenta esses fatores aí, mas a gente vai ver que existem outras coisas também. Ó, ficou azul novamente. Bom, no Brasil, a doença é conhecida popularmente por esses nomezinhos aí. Quais são eles? Xistossomose, pode ser também, vocês podem ver esse nome, não é esquistossomose que eles falam, é isso mesmo. Xistossomose. Xistosa ou doença do caramujo, deixa eu subir para cá. Doença dos caramujos, doença do caramujo é a mais comum. Moléstia de Pirajá da Silva e, além de doença do caramujo, esse aqui também é o mais comum, a barriga d'água, né? Então, esses são os nomes mais conhecidos, mais famosos da doença. Então, barriga d'água. Ponto interessante, né, do Schistossoma mansoni é que para que haja a contaminação, é necessário, como eu falei, é necessário região de lagos, né, de córregos, essa coisa toda. E é preciso, então, ter nesse córrego, nesse lago, um caramujo, né? Esse caramujo não é um caramujo assim tão normal. Aí eu vou mostrar uma foto dele já, mas são caramujos do chamado gênero Bionfalaria, tá? Esse é o caramujo que vai albergar o Schistossoma mansoni. Ou seja, são moluscos, tipos de moluscos, né, o caramujo, moluscos de água doce, que acabam sendo hospedeiros intermediários. Vou sublinhar isso aqui de vermelho, tá? Então, o gênero Bionfalaria, ou seja, o caramujo, funciona como hospedeiro intermediário. Então, caramujo Bionfalaria, escrevam aí, funcionam como HI, ou seja, hospedeiro intermediário, tendo como hospedeiro definitivo quem, pessoal? Nós, né? O homem, ok? Tudo bem até aqui? Uma segunda espécie que a gente comentou lá atrás foi essa, ó, Schistossoma hematobium, né? Então, coloquei um pouquinho dela aqui para vocês. Schistossoma hematobium, perdão. Então, causa, né, a esquistossomose vesical, ou hematúria do Egito, né? Então, essas duas patologias aí, principalmente acomete regiões como a África, a bacia do Mediterrâneo e Oriente Médio, ou seja, não é a espécie mais comum aqui no Brasil, diferente do Mansoni, né? Tem como hospedeiro intermediário moluscos do gênero Bulinus, né? Então, aqui não é mais a Bionfalaria, só para vocês irem fazendo as comparações, tá? As diferenciações. Então, esse Schistossoma hematobium, quem é o hospedeiro intermediário? Moluscos do gênero Bulinus. Já o Schistossoma mansoni, quem é o hospedeiro intermediário? Moluscos do gênero Bionfalaria, ok? Então, tem essa diferença aí, tá bom? E são eliminados através da urina. Diferente do Schistossoma japonicum, que já é chamada de esquistossomose intestinal ou moléstia de Katayama. Né? Esse nome já diz muito pra gente, né? Aonde que tá presente esse japonicum aí, né? É lá no Japão, tá? Então, China, Japão, Ilhas Filipinas, Sudeste Asiático. Então, não é também uma espécie que acomete o Brasil. Tem como hospedeiro intermediário moluscos do gênero Oncomelania. Então, totalmente diferente do Mansoni e do hematobium, que a gente acabou de dizer. Então, vocês podem perceber que cada espécie tem o seu molusco, o seu hospedeiro intermediário diferente, né?
Não vou cobrar muito de vocês essas duas outras espécies, não. Vou cobrar mais do Mansoni mesmo, tá? Então, hospedeiro intermediário, moluscos do gênero Oncomelania. Vivem no sistema porta-intrahepático, então, né, fígado mesmo, todos eles, né, por isso que todas essas infecções parasitárias por todas as espécies geram hepatoesplenomegalia. E diferente do hematóbium, aqui são eliminados pelas fezes. Viram só quantas diferenças que a gente consegue listar entre um e outro, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Deu para entender as diferenças básicas entre essas três espécies? Local, onde elas são mais comuns, quem é o hospedeiro intermediário de cada uma, local de moradia, de habitação e por onde são eliminados. Tudo bem até aqui? Então vamos continuar. Agora a gente vai falar sempre somente do Schistosoma mansoni, tá entendido? Então, bom, a morfologia, ou seja, a forma que eles se apresentam. Eles não são, aqui não tem fêmea partenogenética, como tinha no estrongiloides, aqui eles têm sexos separados. Se tem sexos separados, então a gente tem macho e tem fêmea, ok? Então, o macho medindo sempre menos que a fêmea, lembra disso da gente falar tanto isso? Macho medindo cerca de 1 centímetro, cor esbranquiçada, o corpo dividido em 2 porções. Que porções são essas? Com medo de mexer aqui e desconfigurar, pessoal, tentar. Aí. Que porções são essas? São as porções anterior e a porção posterior. Então, a porção anterior o macho tem ventosa, oral e ventral. Para que serve a ventosa? Todo mundo sabe, ventosa serve para, aderir naquele local que ele esteja, no fígado ou onde for, no tecido hepático ou onde for. E a porção posterior, ou seja, que ele fica lá de trás, né, mais lá embaixo, obviamente ele tem que ter um órgão sexual. Esse órgão sexual chama-se canal ginecóforo. Aqui não é é có. Vou colocar o acentinho. Aí, canal ginecóforo. Já a fêmea tem 1,5 centímetros, é mais escura que o macho, e o corpo também é dividido em 2 porções, também sendo elas anterior e posterior, bem semelhante. Anteriormente, essa fêmea também tem ventosas para se aderir à mucosa, ventosa oral e ventosa ventral, certo? Então, na boca e mais a região do sistema digestório, esôfago, mais ali para aquele local, ventre mesmo, né? Se a gente pensar assim. E a região posterior, também ela tem, obviamente, seus órgãos genitais. Então, ela tem as glândulas vitelinas e o seco. Seco, só para a gente lembrar, é uma parte do intestino, né? Então, morfologia desses vermes adultos, macho e fêmea, ok? Além disso, obviamente, antes de gerar macho e fêmea, tem quem? Tem o ovo, né? Essas larvas, em primeiro momento, saem de um ovo, eclodem de um ovo. Então, o ovo, medindo cerca de 150 micrômetros, oval, esse é um ovo, e apresenta lateralmente um espículo voltado para trás. Essa é o grande X da questão de Schistosoma mansoni. Isso é o que vai distinguir o ovo de Schistosoma e que faz ele ser realmente único e que faz ele ser incomparável. E que faz você bater o olho nele e saber que é um ovo de Schistosoma mansoni. Né? É esse espículo aqui, pessoal, ó. Olha lá que bonito, né? Esse espículo voltado para trás, então a gente tem a região aqui ó, anterior da frente e aqui a posterior. Espículo sempre também voltado para cá, ó, então para trás. Isso é o que faz com que ele seja incomparável. Aqui o macho e a fêmea é sempre maior, mais fina, o macho mais robusto, a ventosa oral, né? Aqui bem observável aqui por nós, e aqui a cercária, que a gente ainda vai falar dela lá na frente. O ovo, então, a gente não falou aqui, ó, a longevidade dele. Então, o ovo maduro, ele dura cerca de 3 a 4 semanas, ou seja, um mês, né, pessoal? Que é muito tempo, tá? Tudo bem até aqui? Vou interromper esse videozinho aqui agora, vou continuar em um outro para não ficar tão cansativo para vocês me ouvirem aí, tá bom? Obrigada.